O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria nós celebramos hoje a festa do apóstolo São Tomé. Ser apóstolo de Jesus é ser guiado constantemente pela força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos move, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos guia diante da nossa fraqueza. É o Espírito Santo de Deus que nos envia, é Ele o nosso paráclito, o nosso defensor, para que nós possamos viver aquilo que nós rezamos hoje no Salmo 116, Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Desde domingo, queridos irmãos e irmãs, na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós somos colocados diante de um Cristo que chama homens, pessoas, seres humanos, para o discipulado. Jesus convoca pecadores para a missão. E nós vemos isso diante da pessoa de Pedro, da pessoa de Paulo. Pedro negou Jesus. Paulo matava os cristãos, perseguia-os. E mesmo assim, não foram excluídos do chamado e da graça de Deus, mas pelo contrário. Jesus é aquele que chama os seus discípulos, sabendo das suas potencialidades, mas conhecendo também os seus defeitos. E é diante desta dinâmica que Jesus chama Pedro, Paulo, Judas Iscariotes, o traidor, também foi apóstolo do Senhor. E hoje nos alegramos na festa de São Tomé. Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos chama para que possamos experimentar nele a vida nova, para que possamos alcançar através da conversão a santidade. Ele quer ser em nossa vida o nosso Salvador. E a partir deste chamado, e a partir da nossa resposta, o Senhor, Ele transforma as nossas vidas. Ele escolhe sim, a verdade, homens, pessoas frágeis, humanas demais, e entrega os santos para o reino dos céus. Os santifica pela sua graça e pelo seu amor. Nós sabemos que Tomé era judeu da Galileia. Provavelmente também, como Pedro, era um pescador. E o seu chamado, a sua vocação, está presente nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Mateus, no capítulo 10, quanto em Marcos, no capítulo 3, quanto em Lucas, no capítulo 6. Ali nós vemos Jesus chamando o grupo dos 12, formando o grupo dos apóstolos. E Tomé estava presente nas 3 narrativas.
E ainda aparece, pelo menos uma vez, uma citação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13. O nome de Tomé, queridos irmãos e irmãs, significa abismo ou duplicado. Por isso, muitas vezes, nos evangelhos, ele é conhecido como o Dídimo, que quer dizer gêmeo. Alguns historiadores dizem, provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo, semelhante a ele. Outros vão além. Dizem que ele queria ser gêmeo do próprio Cristo Jesus. Queria ser idêntico ao próprio Cristo. Daí a expressão que nós tanto conhecemos, ver para crer. Ele queria ver Jesus, para que fosse configurado totalmente ao Criador, ao Salvador da humanidade. E é esta a mensagem que hoje a liturgia nos passa, que possamos, assim como São Tomé, querer buscar esta configuração para com Cristo. Ser cristão é justamente isso, não é? É configurar-se a Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E esta é a vontade de Tomé. Existe ainda, queridos irmãos e irmãs, uma literatura não aprovada pela igreja, um evangelho apócrifo atribuído a São Tomé. E aí nós vemos a importância de Tomé para o grupo dos 12. Tomé, juntamente com os outros apóstolos, foi escolhido para ser, como nós ouvimos na primeira leitura, fundamento da nossa igreja, fundamento da nossa fé. Esta igreja construída e edificada sob o sangue dos apóstolos. Nós já meditamos aqui num outro momento que todos morreram martirizados. Por isso hoje o padre se veste com a cor vermelha, que também significa o sangue daqueles que foram fiéis a Cristo. Com exceção de São João, todos os apóstolos tiveram seu sangue derramado. E na primeira leitura da carta de Paulo aos Efésios, somos colocados diante da premissa onde Cristo é a pedra fundamental da igreja, ao lado dos santos apóstolos. Paulo nos exorta sobre o que é a igreja. Fosses integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas. Assim como a Lumen Gentium, o documento do Concílio Vaticano nos fala, a igreja é a construção de Deus. Essa construção que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Cristo Jesus, queridos irmãos e irmãs, como pedra fundamental, como cabeça desta igreja, assim como tanto falava São Paulo. Ele é a cabeça e nós formamos o corpo com os seus membros. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, porém, concidadãos do céu, sois da família de Deus. Como é gostoso ouvir isso, não é? Nós somos irmãos, por isso nos tratamos assim. Mesmo que eu não saiba o seu nome, nós somos irmãos, pertencemos à mesma família, pertencemos à família de Deus. Temos o Senhor como nosso Pai e Jesus Cristo como nosso irmão, como nosso Salvador. E assim nós formamos um templo santo no Senhor, uma construção, assim nós formamos uma morada de Deus. No Evangelho segundo São João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29, queridos irmãos e irmãs, somos colocados diante da aparição do ressuscitado e aparentemente diante da incredulidade de Tomé. Após a ressurreição, Jesus aparece ao grupo dos discípulos. Porém, diz o texto, como dizia um professor meu lá na teologia, vai para o texto. Olha o que o texto diz. Diz o texto que Tomé não estava entre eles. Os discípulos então contaram a Tomé, olha, nós vimos o Senhor. Imagina só a frustração de Tomé quando os discípulos disseram isto, porque ele não estava presente. Então Tomé, diante desta afirmação, diz a eles, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, assim como você vê aí, olha, a mão no seu lado,
o dedo no seu lado aberto, eu não acreditarei. E por causa disso, Tomé é conhecido até hoje pela sua incredulidade. Mas eu defendo que Tomé não era simplesmente incrédulo, não. Ele queria uma experiência mais profunda de Cristo. Na semana seguinte, novamente, Jesus apareceu, saudou a comunidade dos discípulos e disse: a paz esteja convosco. E disse: Tomé, vem aqui. Esta aparição é especialmente a ele. Jesus, olhando e conversando com Tomé, disse: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E neste momento, queridos irmãos e irmãs, São Tomé realiza não apenas a sua, mas a nossa maior profissão de fé. Diante dos ídolos do mundo, diante de tudo aquilo que nos seduz, diante de tudo aquilo que nos escraviza, São Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Não disse simplesmente por ele, mas diz também por mim, diz também por você. Meu Senhor e meu Deus. Realiza a sua maior profissão de fé. Jesus então lhe diz: Tomé, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados são aqueles que creram sem terem visto. E meditando, queridos irmãos e irmãs, esta realidade de São Tomé, o Papa São Gregório Magno nos fala a respeito disso. A incredulidade de Tomé não foi um acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do Mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso as feridas da nossa incredulidade. Ele nos representa. Como dizia o Papa Gregório Magno, ele curou as feridas da nossa incredulidade. Ele curou as feridas da nossa falta de fé. E assim como os textos apresentam, Tomé, queridos irmãos e irmãs, era um homem sincero. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 5. Foi ele quem disse: Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como poderíamos saber o caminho? Podemos dizer que São Tomé não tinha um filtro muito bom. Ele falava aquilo que pensava. Senhor, nós nem sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E é diante desta fala de Tomé que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé, queridos irmãos e irmãs, era um homem corajoso, conforme diz São João no capítulo 11, no versículo 16. Jesus tinha sido ameaçado na região da Judéia, e conforme Lázaro tinha morrido, ele precisava voltar para lá. Então, os discípulos ficaram com medo, mas Tomé disse: vamos nós também para morrermos com ele. Vamos nós juntos com o Mestre, não vamos abandoná-lo. O apóstolo ele não teme seguir o Mestre. O apóstolo ele não teme seguir Jesus por todos os caminhos. E o que eu acho mais importante de toda a vida de São Tomé é que o apóstolo sempre buscou uma fé autêntica, profunda e transcendente. Ou seja, Tomé, ele queria fazer a sua própria experiência de Jesus. Ele mesmo queria fazer a sua própria experiência do ressuscitado, da ressurreição. Não queria viver a partir do testemunho dos outros apóstolos. Para ele era pouco o testemunho de Madalena diante da sepultura do ressuscitado. Para ele era pouco o testemunho de João, o testemunho de Pedro. Tomé queria fazer o seu próprio testemunho. Ele não aceita apenas ouvir de seus irmãos: o Senhor ressuscitou. Ele quer viver isso. Não basta apenas ouvir: nós vimos o Senhor. Tomé queria realizar a sua própria experiência de fé, como no batismo do Espírito Santo, não é? Quem conhece, quem sabe, quem recebeu, percebe muito bem
Que não basta você ouvir, olha, o meu irmão disse que foi batizado no Espírito Santo, mas o que é isso? Eu quero ser batizado no Espírito Santo. É pouco para mim ouvir, olha, eles foram batizados no Espírito Santo, eu quero ser batizado, eu quero experimentar isso, eu quero uma experiência transcendente, além dos meus sentidos. É preciso buscar a própria experiência pessoal com o ressuscitado. Por isso eu gosto tanto de São Tomé. Um homem que foi além, que buscou uma experiência própria, pessoal, diante da ressurreição de Jesus. Diz a história que o seu martírio aconteceu na Índia, diante da perseguição dos hindus. Enquanto rezava, enquanto orava, Tomé foi morto a flechadas. Provavelmente isso aconteceu a partir do ano 52 do século I. Tomé não se corrompeu aos falsos deuses, não se corrompeu diante dos ídolos hindus, pelo contrário, expandiu o cristianismo na região da Índia e hoje lá é muito venerado, é muito conhecido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo do Senhor hoje sopre sobre o nosso coração esta mesma força, esta mesma fé, para que nós possamos, por onde passarmos, testemunhar unicamente Jesus Cristo. Queiramos também nós uma experiência pessoal com o ressuscitado. Queiramos também nós experimentar cada gota do sangue de Jesus em nossa vida, porque é Ele o nosso libertador. É Ele o nosso Salvador, é Ele o vencedor da morte. Como é gostoso quando nós escutamos aqui na novena os testemunhos de pessoas que são curadas diante das mãos ensanguentadas de Jesus. Melhor do que isso é experimentar dentro da sua própria vida a cura do Senhor, o milagre do Senhor, a libertação do Senhor. É ou não é verdade? Por isso nós rezamos hoje, São Tomé, venha interceder por nós. Feche os seus olhos em casa nesse instante. Mas não volte a dormir. É cedo ainda, está muito frio hoje. Feche os teus olhos. E nós queremos rezar pedindo a intercessão de São Tomé para a nossa vida. Ó São Tomé, experimentastes o desejo de querer morrer com Jesus. Sentistes as dificuldades de não conhecer o caminho e vivestes na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia da Páscoa. Na alegria do encontro com o ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, um ímpeto de terno amor exclamaste: meu Senhor e meu Deus. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, transformou-te num corajoso missionário de Cristo, incansável, peregrino no mundo, até os extremos confins da terra. Protege a tua igreja, a mim e a minha família, e faz com que todos encontrem o caminho, a paz e a alegria de anunciar com paixão que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. Amém.